Em Minha Fortuna é Te Amar. João Gabriel e José vão conversar com a avó e perguntam o que podem fazer para ajudá-la. Margot diz que só precisa de duas coisas. A primeira é que João Gabriel desista de se casar com Olga. O rapaz, chorando, diz que ama a moça, mas a avó pede que ele dê tempo ao tempo, para provar se o amor da manicure é verdadeiro. Ao caçula, Margot pede que ele se forme na universidade. Enquanto isso, no bar, Cláudio aconselha Mário a deixar de se preocupar com Adriano e prestar mais atenção a Vicente, pois o rapaz está rondando Natália. O padrasto da cozinheira diz que não sabe como a enteada foi capaz de se interessar por um tipo como aquele e todo o bairro está comentando sobre a noite que passaram juntos na cabana de Fernanda. Na pensão, João Gabriel e José contam a Sol que Margot está muito doente, mas Valentina chega correndo dizendo que Félix está de novo no bairro. Os rapazes não entendem nada, e antes que possa explicar, a dona do salão de beleza sai correndo e resolve enfrentar o bandido. Acompanhada por João Gabriel, Sol pergunta ao sujeito o que ele quer ali, e o bandido responde que está procurando por Valentina. A cabeleireira responde que não conhece ninguém com aquele nome. José se junta ao irmão na calçada, e mesmo mostrando a foto que tem em seu celular, tudo que Félix recebe é a negativa dos amigos, que juram não conhecer a garota. João Gabriel diz que a mocinha da foto se parece muito com alguém que vivia ali, mas ela foi embora há muito tempo. José resolve dizer que soube que a garota foi embora para os Estados Unidos. O sujeito desiste, mas deixa o telefone, caso eles saibam de alguma coisa. Neste meio tempo, Mário conversa com Gustavo sobre o que aconteceu. O advogado diz que Cláudio tem que continuar o que está fazendo, pressionando Constanza. Cláudio resolve contar a Teresa que Adriano foi extraditado e está preso no México. Ele conta que o infeliz teve a cara de pau de ligar, mas a mulher interrompe o papo, dizendo que o marido está proibido de ajudar seu genro. Cláudio jura que jamais perderia sua honra ao defender o bandido, mas Teresa fica muito desconfiada. Na pensão, Valentina está a milhão arrumando a mala para ir embora. Sol chega e conta que conseguiram despistar o bandido. A moça descobre que João Gabriel e José descobriram tudo, pois o rapaz mostrou uma foto dela, quando trabalhava no bordel. A garota se apavora mais ainda e diz que precisa fugir imediatamente. Na pracinha, José conta a Regina sobre o estado de saúde de sua avó, e a mocinha procura informações na internet, dizendo ao amigo que o tumor pode ser operado e ela poderia se recuperar. Chorando, o garoto agradece a ajuda da menina, que se coloca à disposição para ajudá-lo no que for preciso. Vicente pede a Natália que ela recomende o melhor restaurante da cidade, convidando a mulher para jantar. Ela interpreta mal o convite, mas o rapaz explica que ele e os irmãos combinaram de passar o maior tempo possível com Margot durante os dias que lhe restam. Porém, a cozinheira diz que seria melhor que a família agisse com naturalidade, para não dar a impressão que estaria se despedindo da vovó. Enquanto isso, na pensão, Sol tenta convencer Valentina a não fugir, mas a garota diz que o sujeito não vai desistir de procurar por ela. A dona da estética diz que seria melhor denunciá-lo às autoridades, mas a mecânica alega que quem acabaria sendo presa é ela, e avisa que, se ela ficar, vai colocar os amigos em perigo. Porém, a mulher alega que todos vão defendê-la e não precisa ficar com medo. Finalmente, Valentina cede, mas avisa que, se por acaso algum deles estiver correndo perigo, vai embora sem que ninguém perceba. Mário chega à casa de Vicente e avisa a Natália que precisa falar com ela em particular. Indignado, o comerciante se retira, pulando a bendita muretinha. Mário resolve pedir explicações a Natália sobre a noite que ela passou com Vicente na cabana de Fernanda. A mulher explica que o carro estragou e o rapaz foi ajudá-la. O advogado quer saber por que ela não o procurou, e Natália responde que simplesmente esqueceu, mas deixa claro que não tem que dar explicações, muito menos dar bola para as fofocas que estão acontecendo no bairro. Mas Mário fica bravo e diz que a amiga cometeu um grande erro passando a noite com o moço. No quarto da avó, Vicente conta que Benjamin desenhou ele e Natália num coração. A velha se emociona e ele resolve contar que os dois se beijaram na cabana, mas a mulher acredita que isto foi um erro, pois a última coisa que quer é voltar a se apaixonar. Porém, Margot pergunta ao neto se ele vai se dar por vencido. Na cozinha, Natália e Mário discutem e a mulher diz que não está gostando do tom do rapaz. Ela insiste que não tem que dar explicações a ninguém, porém o advogado não se conforma e diz que não pegou nada bem o que ela fez. A cozinheira alega que isso é problema dela, mas o rapaz resolve dizer que também é dele, pois ele, sim, a ama de verdade. Furiosa, Natália deixa claro a Mário que ela não é um objeto para que ele a trate daquela maneira e não vai permitir que ele haja igual ao seu ex-marido,
que pensava que ela era um troféu. A mulher deixa claro que não sente a mesma coisa por ele e se recusa a comentar sobre seus sentimentos com o rapaz, afirmando que sua única prioridade, neste momento, são suas filhas, e não pretende ter uma relação com quem quer que seja. Mas Natália ainda tem outra coisa para dizer e revela: eu não pedi sua proteção e nem tampouco preciso que me cuide, e se você não é capaz de aceitar minha amizade, o melhor é que se afaste de mim. Por favor, se retire. E naquela noite, Sol pede à prima que não conte a Félix que conhece Valentina, pois é um assunto muito delicado e ele não pode encontrar a mocinha. Porém, Olga está mais preocupada com o vodu que está fazendo para amarrar Vicente. Na mansão, Regina tenta convencer a irmã a voltar a morar com a mãe, dizendo que ela pode ajudar José a cuidar da avó, e também que Natália ficaria muito contente com a filha de volta em casa. Porém, Andréa resolve dizer que foi ver o pai na cadeia, e sente muita falta dela. Na mansão dos Haddad, enquanto desfrutam um narguile e jogam uma partida de baralho, Elias e Sâmia conversam. A mulher diz que o filho está cada vez mais desesperado e pode tomar o primeiro avião de volta ao México. Porém, o homem avisa que isto não vai acontecer e ela pode ficar bem tranquila. Neste meio tempo, Constanza recebe a visita do padrasto. Ela diz que já sabe que ele está representando Gustavo e não pretende dar nada ao marido. Mas Cláudio avisa que, segundo a lei, ele tem seus direitos, pois se casaram com comunhão de bens. A socialite resolve dizer que não vai mudar de ideia e terá um enorme prazer em terminar com ele e com o marido, na frente do juiz. Mas o advogado não perde a classe e responde: isso nós vamos ver. Vou me retirar, mas antes te aviso que haverá justiça. E enquanto na pensão, Sol diz a Gustavo que não vê a hora de ter um filho dele, na mansão de Constanza, Andréa discute com a irmã, pois insiste que ela vá visitar o pai na cadeia. Porém, Regina diz que não pensa em ver o pai. Andréa alega que as duas precisam ajudar o pai a fazer com que Natália o perdoe. Mas a Ruivinha pergunta: se por acaso Omar voltasse e quisesse reatar contigo, você o perdoaria? Andréa então se vê obrigada a responder que jamais perdoaria o rapaz. Aliás, Omar está tomando todas em um bar de Londres, quando Verônica finge surpresa ao encontrar o rapaz. Na periferia, Natália conta a Vicente que está muito preocupada com as fofocas e diz que prefere que os dois se mantenham afastados. Na capital inglesa, Verônica conta a Omar que, diante da lei, ela é inocente e conta que Adriano está preso e foi deportado. O rapaz conta que ele e Andréa terminaram, pois a moça deve estar pensando o pior dele e ele também mereceria estar preso. Verônica se interessa pelo assunto e Omar explica que ele fez algo que nem o poder de seu pai foi capaz de resolver. Natália, já deitada, não consegue esquecer da serenata que ganhou de Vicente na cabana. Em seu quarto, o rapaz também não consegue esquecer o beijo dos dois. No dia seguinte, Omar acorda assustado. Verônica chega, dizendo que o rapaz estava mamado e não ia deixá-lo sozinho nas ruas escuras de Londres. Ela manda o rapaz tomar um banho e avisa que os dois têm muito o que conversar. Logo cedo, Natália vai ver o marido e conta tudo o que aconteceu, inclusive que teve que morar em uma casa compartilhada, que foi vendida com sua assinatura falsa. O sujeito resolve dizer que aquele contrato de compra e venda não tinha valor legal, mas a mulher se irrita e diz que ela não é desonesta como ele, deixando claro que não acredita em seu arrependimento de mentira. Ela aproveita para contar que recebeu uma ligação de Verônica. Enquanto isso, na periferia, Vicente manda João Gabriel derrubar a famosa muretinha sozinho. O rapaz não gosta nada do trabalho. Do outro lado do mundo, Verônica insiste para que Omar revele qual o problema que o rapaz está enfrentando, já que comentou que fez algo grave. O rapaz se nega a contar e a entojada resolve dizer que conversou com Elias e já sabe do crime que ele cometeu, mas gostaria de saber a versão do moço. E na cadeia, Natália diz que Verônica sabe todos os detalhes de sua vida e das filhas e quer que o marido explique como ela ficou sabendo de tudo. Adriano conta que a mulher armou uma armadilha para ele e foi a culpada da fraude, mas o incriminou e o ameaçou mandá-lo para a cadeia no dia do aniversário de casamento dos dois. Ele explica ainda que ficou com medo, cedeu às chantagens e foi com ela, com o intuito de descobrir tudo e limpar seu nome. Mas quando entendeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Mas Natália diz que os viu beijando no aeroporto, porém o sujeito insiste que foi o pior erro que cometeu na vida. Regina chega em casa e pega João Gabriel derrubando o murinho que divide a casa. O rapaz, furioso, resolve falar mal de Natália e os dois brigam. A garota defende a mãe,
Porém, João Gabriel continua tirando sarro da situação, até que recebe um senhor bofetão da Ruivinha, que o chama de idiota.